Apocalipse, capítulo 18, versículos 2 e 3. Então, exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Nos chama a atenção no versículo 3 que todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Se você não entendeu, ou se nós não entendemos o que é o vinho do furor da prostituição de Babilônia, corremos o risco de estar bebendo. E assim, se estivermos bêbados com este vinho, nós teremos grande dificuldade em compreender a vida e o mundo espiritual. Observe que uma pessoa que está bêbada, ela tem dificuldade de compreender a realidade. Ela está fora da realidade. Assim, aquele que está bebendo o vinho da prostituição está fora da realidade espiritual. Está fora do reino de Deus. Embora fale do evangelho e tenha uma terminologia religiosa, não conhece a verdade e nem conhece o que é estar sob a autoridade do Espírito e dentro do reino de Deus. Temos muitos tópicos nesses dois versículos, mas vamos meditar bem sobre este vinho. Diz que é um vinho de prostituição. O que é prostituição? Prostituição é quando uma mulher recebe muitos homens, ao invés de ter um único marido e somente recebê-lo. Na vida espiritual é assim. Deus deve ser o nosso único marido. O Espírito Santo deve ser a nossa única bebida. Vamos ter esta palavra em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 13. Diz assim: Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Duas coisas. A todos nós. Então, todas as pessoas que creem devem beber de um só Espírito. De quantos Espíritos nós devemos beber? Um só. Só há um Deus. Só há um Espírito Santo. Por que as igrejas estão cheias de divisão? Cheias de doutrinas humanas? Cheias de escândalos? Por que há todo tipo de negócio? Por que há todo tipo de doutrina e de ensinamento que o Pai não falou, que Jesus não falou e não ensinou? Portanto, há uma grande prostituição. Há muitos espíritos sendo dados para beber. Mas vamos meditar mais um pouco. Na carta de Pedro diz que nós devemos beber apenas o leite espiritual genuíno. Em outra passagem, o Espírito Santo fala da palavra falsificada, da adulteração da palavra. Sim, quando a palavra é mudada, e nela é acrescentada ao pensamento humano, é como algo que foi fermentado. É um vinho de prostituição. É algo que se tornou uma bebida forte. É muito difícil falar com uma pessoa embriagada com o vinho da prostituição, da palavra pura. Ela terá grande dificuldade de compreendê-la, de absorvê-la. Não tem como beber do Espírito único aquele que está bêbado e está cheio
de vinho de prostituição. Uma pessoa cheia do vinho da prostituição não poderá compreender a verdade, nem experimentar o reino de Deus. Por isto, o Espírito Santo diz no versículo 4: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus castigos. Nós nos tornamos cúmplices quando nós estamos num lugar onde se ensina doutrina errada, onde se dá de beber de muitos espíritos. Sim, há muitos espíritos no cristianismo. Por isto, há muitas divisões. Numa mesma rua, nós podemos encontrar 5, 6, 7 divisões. O espírito não é único? Então, por que não estão unidos? Diz a carta a 1 Coríntios, no versículo 13 do capítulo 12, que em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Note que no mesmo versículo temos um só Espírito, um corpo. Bebida de um só Espírito. Beba simplesmente a palavra. Creia simplesmente. Beber é crer, é colocar dentro da mente. Quando uma mente está cheia da palavra humana, da doutrina misturada com a palavra de Deus, nós temos um vinho de prostituição. Temos muitos espíritos estranhos no cristianismo. Entre os crentes há muitos espíritos estranhos. Tão estranhos que estão fazendo a obra segundo a carne. E os homens estão edificando a igreja segundo o mundo. E como diz Pedro em sua carta, negociando a fé dos irmãos. Portanto, devemos examinar nós mesmos, percebermos que estamos sóbrios. O Senhor Jesus no Evangelho diz que devemos ser sóbrios. Uma pessoa que está bêbada não pode vigiar. Ela é vítima de todo tipo de espírito. Observe, no versículo 2, que ela se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Recorda que na parábola da semeadura, em Mateus 13, as aves estão relacionadas ao maligno, que tira a palavra do coração. Leia lá a interpretação de Jesus de Mateus 13, a parábola da semeadura. Sim, o que há são espíritos estranhos e estão disfarçados de anjos de luz, de mensageiros de Deus. Cuidado, você pode estar bêbado, você pode estar sendo enganado. Nós somos chamados, abra sua Bíblia e leia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Nós somos chamados por um único Espírito, para estarmos em um único corpo espiritual, que é o corpo de Cristo. E nele, sendo nós o que formos, judeus, gregos, escravos ou livres, de qualquer nação ou condição social, devemos beber apenas de um único Espírito. Beber do Espírito, o cálice da salvação, o cálice do Senhor. Jesus veio como bebida, tornou-se bebida. Ele diz: quem beber do seu sangue, quem comer a sua carne, isto é, quem se alimentar dele, por meio dele viverá. Não bebamos outras bebidas, outras palavras. Não recebamos espíritos de prostituição. Não tenhamos outros maridos, outros homens. Mas tenhamos o único Senhor, o único Espírito. Estejamos no reino debaixo da autoridade do Deus vivo e verdadeiro. Louvado seja Jesus. Amém.